Pão da vida. A fome pelo pão da vida. Quero falar com você essa palavra que o Senhor nos confiou. Naqueles dias, Marcos 8, a partir do versículo 1. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão da multidão, porque já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes: quantos pães tendes? Disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu, deu aos seus discípulos para que pudessem diante deles, e puseram-no diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou, e também lhes puseram diante. Versículo 8. E começaram a saciar-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 alcofas, e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Existe uma compreensão equivocada dentro da multiplicação dos pães e dos peixes que nós precisamos atentar. Obrigado, Christian. Qual? Que Jesus fez o milagre por causa dos pobres. Ou seja, o milagre foi para atender a necessidade dos pobres. Isso não é verdade. Esse texto não está falando de um milagre que Jesus fez para multiplicar os pães, para atender a necessidade dos pobres. Por que que isso não é a verdade do texto? Primeiro, porque a multidão não foi embora para casa pela simples razão. A multidão não foi embora para casa, ela hoje está de bem comigo, tá vendo, Saulo? Domingo ela estava de mal comigo, hoje está de bem comigo. Né, Helena? Viu aí? Deixa ela aqui, rapaz, minha amiga. Domingo ela não quis falar comigo não, irmãos. Acho que ela se arrependeu, veio pedir perdão a mim. Então, irmãos, a multidão não estava aqui em busca de, vou usar assim um termo para você entender, de uma cesta básica. Essa é a primeira razão. As pessoas não estavam aqui porque queriam que Jesus lhe desse pão. 3 dias eles estavam procurando Jesus. Então essa é a primeira razão. A multidão não foi embora porque o que ela queria é ficar perto de Jesus. Tanto é que se você pegar esse texto nos outros evangelhos, João, você vai ver que os discípulos falam assim: Jesus pede para que eles possam ir e comprar comida. Ou seja, se tem dinheiro, pode comprar, né? Então não era algo assistencialista. Ok? Então essa é a primeira razão. A multidão não estava ali querendo especificamente um pão para saciar a fome, não.
A segunda razão, que é interessante, é que Jesus compadeceu da multidão. A palavra compadecer significa dizer que Jesus tirou das suas entranhas misericórdia pelas almas aflitas. Muito embora, repito, não é algo assistencialista, ou atendimento aos pobres, mas poderia ser que alguns estavam ali por conta disso. Mas o texto vai dizer que Jesus teve compaixão da multidão, porque estavam 3 dias sem comer. Mas por que eles estavam 3 dias sem comer? Porque eles queriam que Jesus fizesse outros milagres. Então, não é difícil a gente entender que tinha gente ali que queria cura física, alguém que queria cura para um parente, talvez alguém que quisesse, de fato, ter recurso financeiro para comprar um pão, é verdade. Mas num todo, essas almas estavam aflitas. Alguém que está aflito é alguém que está padecendo uma necessidade muito grande. E não necessariamente essa necessidade pode ser o pão. Aliás, o que deixa o homem mais aflito é uma alma abatida. Então eram diversos problemas. E possível que um deles possa ser que seja a ausência do pão. Então, esse texto não vai sustentar a ideia de que Jesus multiplicou os pães e os peixes, porque a multidão era uma multidão de pessoas pobres, 4.000 homens, fora mulheres e crianças, nessa multiplicação. Não, eram homens e mulheres aflitas, elas precisavam de algo a mais do que o pão. O que não significa dizer, deixa eu te falar isso, que a igreja não tem que abençoar as pessoas. Pelo contrário, faz parte da natureza da igreja abençoar as pessoas nas suas necessidades. Seja o pão, seja um abraço, seja uma oração, seja expulsando um demônio, seja orando para que haja cura, faz parte da natureza da igreja, inclusive dar o pão. Mas esse texto aqui não está falando disso. Não é a proposta do texto mostrar que Jesus multiplicou os pães e os peixes para atender especificamente a necessidade do pão. Você está entendendo? Amém? Vocês entendem? Amém, gente? Ok. O que não significa dizer que a gente não tem que fazer, o contrário. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Uma das razões que levou Israel para o cativeiro da Babilônia, não foi apenas essa razão, mas uma das razões foi essa. Os sacerdotes, eles e os reis, não davam assistência às viúvas. E os diáconos foram instituídos na igreja porque havia necessidade de pão mesmo. Ok? Então vamos lá. Essa aqui, irmãos, é a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. No próprio Evangelho de Marcos, você recuar um pouquinho, você vai ver que a primeira multiplicação está no capítulo 6. Então, preste atenção, são 2 multiplicações dos pães e dos peixes aqui registradas por Marcos. 2. A primeira, no capítulo 6, e essa é a segunda. Por que que os evangelhos vão nos falar de 2 multiplicações de pães e de peixes? É possível que existam outras razões. Eu vou te dizer uma, e para mim talvez seja a principal. Por que que são 2 multiplicações de pães e peixes e não uma? Primeiro, a razão é simples. É porque a primeira multiplicação dos pães, Jesus vai fazer em território judeu. E à medida que ele vai pregando o evangelho em território mais judeu, na Judéia, na Galiléia, perdão, ele vai se afastando. Ele prega o evangelho na sinagoga em Nazaré, expulso da sinagoga em Nazaré, e ele vai se afastando das regiões da Galiléia, do mar da Galiléia, em Cafarnaum, ele vai se afastando.
Tanto é que se você ler um pouquinho à frente, você vai ver que Jesus vai ter um encontro com a mulher cananeia. Ela é grega. Então a segunda multiplicação dos pães acontece em outro território. E aí a concentração de pessoas era de pessoas gentílicas, não só judeus. O que isso significa? É para você dar um amém. Jesus é o pão da vida, amém? De novo, Jesus é o pão da vida, amém? Só que Jesus não é o pão da vida só para os judeus. Ele é pão da vida para os judeus, para os gentios, para todas as pessoas. Por isso que são duas multiplicações do pães e dos peixes. Porque Jesus é o pão da vida para todo mundo. Ele é o pão da vida da humanidade. Amém, gente? Só que nós estamos aqui na segunda multiplicação dos pães. Essa é a segunda. Então, vamos lá. Eu quero dividir com você algumas coisas especiais que nós temos aqui nesse texto. E são especiais mesmo. Tá? Eu prometo não demorar, mas eu quero dividir com você coisas especiais que estão aqui nesse texto. Verdades profundas contidas nesse texto. E creio que vão te abençoar. A primeira delas, se depender de Jesus, ninguém se desfalece. Se depender de Jesus, ninguém se desfalece. Ou seja, a palavra desfalecer vem de falecer. Esse prefixo des dá uma ideia de quase morrer. São 3 dias sem comer, jejum. Então, a primeira preocupação de Jesus qual é? Não, essa multidão não pode desfalecer. Como ele é o pão da vida, presta atenção, como ele é o pão da vida, a grande verdade é, na presença dele ninguém te desfalece. Fora da presença dele, as pessoas desfalecem. Perdem a força, perdem a fé, perde a confiança, perde a esperança, perde o ardor, perde o calor do Espírito. É essa a preocupação de Jesus, é essa a verdade que o texto está nos mostrando, porque ele é o pão da vida. Esse pão que Jesus vai multiplicar, aponta para ele mesmo. Lá no capítulo 6 de João, nós vamos ver isso, quando ele fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então aqui ele é o pão vivo. O que Jesus está dizendo para os discípulos é o seguinte, não, tem que ter comida, porque se eles se afastarem de mim, eles vão se desfalecer. Eles estão aqui porque eu estou aqui. Era ele, Jesus, que estava sustentando essa multidão por 3 dias. Sai da presença de Jesus para ver o que vai acontecer com você, irmão. Alguém que sai da presença de Jesus vai desfalecer, vai perder as forças. Agora, como é que eu fico na presença de Jesus? Simples, como feijão com arroz. Como é que eu fico na presença de Jesus? De 2 maneiras, pela sua devoção e por meio do corpo. De novo, como que nós ficamos na presença de Jesus? Pela devoção e pelo corpo. O que é a devoção? É você com ele, no seu quarto, no seu carro, na sua bicicleta, na sua casa de praia. Quando você tem um tempo para ele. Quando você senta com ele. Quando você conversa com ele. Quando você abre o coração para ele. Quando você chora com ele. Isso está na presença de Jesus. E a outra maneira, por meio do corpo. E quem é o corpo de Cristo? É para você responder mesmo. Quem é o corpo de Cristo? Eu não ouvi ainda. Quem é o corpo de Cristo? Está quase. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Você sabia que agora você está na presença de Jesus? Você agora está na presença de Jesus. Por quê? Porque você está reunido como igreja. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que Jesus disse? Ali, então ele está aqui. Por meio do corpo dele, que é a igreja. Então veja bem,
Você sozinho, ouça isso. Alguém até colocou um vídeo no grupo da igreja esses dias que achei interessante. É exatamente isso que eu vou te falar. Você sozinho não é igreja, irmão. Você sozinho é a habitação do Espírito, a habitação de Deus, porque o Espírito Santo habita em você. Mas você sozinho não é igreja. Você só é igreja quando você está no meio do corpo. Então essa história de que não, eu não preciso ir para a igreja porque eu sou igreja. Não, você não é igreja sozinho, não. Por que Paulo vai usar o corpo como figura? Como figura representativa do corpo místico que é a igreja? Porque um corpo não tem um membro. O corpo tem orelha, tem os olhos, tem as mãos, tem os pés. Tem as mãos. Individualmente, nós não somos igreja. Nós somos igreja porque somos corpo. E todo corpo tem um cabeça. E o cabeça da igreja é Cristo. Porque é Ele quem comanda a igreja. Então, alguém que se afasta da igreja vai desfalecer. Vai desfalecer, irmão. Vai perder a força, vai perder a fé. Era essa a preocupação de Jesus. Não deixa ninguém para casa, porque se eles saírem daqui sem o pão, eles vão desfalecer. Fica um tempo sem orar, fica um tempo sem vir à casa de Deus, que você vai ver o que é desfalecer na fé. Quantos estão entendendo disso? Diga amém. Amém, irmãos? Ok. Fica tranquilo que as crianças não me atrapalham, não. E não deve te atrapalhar. Se puder segurá-las bem. Não puder, não tem problema. A gente não tem culto infantil. Então é melhor que os pais venham para ouvir a palavra e você também. Deixa as crianças à vontade. Dentro do possível, é claro, né? Do possível. Você entendeu o que eu falei aqui, irmão? De novo, fora da presença de Jesus, você vai desfalecer. Então, se depender de Jesus, ninguém vai desfalecer, se depender dele e de você. Amém? Segunda verdade que eu quero compartilhar com você. O milagre que Jesus opera vem da entrega. O milagre que Jesus opera vem da entrega. Versículo 4, versículo 6. Jesus fez a pergunta: quantos pães tendes? Versículo 5, né? E disseram: tem 7. Então o que Jesus vai dizer, vai fazer? Ele vai ordenar que a multidão se assentasse. Então olha só, Jesus dá uma ordem para a multidão se assentar. E o que fizeram? Deram 7 pães nas mãos de Jesus. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: deram 7 pães nas mãos de Jesus. Diga assim: isso é o segredo. Qual o segredo? Você colocar na mão de Jesus. Dá na mão dele. Colocaram nas mãos de Jesus 7 pães e um pouquinho de peixe. O que ele fez? Olha isso. Ele deu graças. Presta atenção nisso aqui. Quando deram os 7 pães na mão de Jesus, o que ele vai fazer? Dar graças. Por que dar graça? Dar graça significa dizer, sabe o que, irmão? Veio de cima. Vem de cima do Pai, o provedor de todas as coisas. Então o pão que você come em casa, quem te dá é Deus. Amém? Ok. A gasolina que você bota no seu carro, quem te dá é Deus. Amém.
A roupa que você compra, quem te dá é Deus. Então tem que dar graças. Jesus dá graças. E quando Jesus vai devolver multiplicado. É aí o milagre. Aqui está o segredo. Quando você coloca nas mãos de Jesus, com fé, Ele te devolve em forma de milagre. O grande problema é que nós não queremos colocar nas mãos de Jesus. Presta atenção no restante do texto, eu vou precisar ler com você. Vá comigo, por favor, para o versículo 13, para a gente entender o contrário disso aqui. Deixa eu ver se é o versículo 13. É isso mesmo, versículo 13. Olha isso aqui, ó. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. Continuando. E eles se esqueceram de levar o quê? Pão. E no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Vamos pular essa parte aqui, mas vamos continuar no texto. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, olha isso, gente. E Jesus, 17, conhecendo isso, disse: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo os olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos despedaçados levastes? Disseram: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos alcofas cheios de pedaços levantastes? E disseram: 7. E ele disse: como que não tem pão ainda? Você sabe o que está acontecendo aqui, gente? Na verdade, não tinha 7 pães. Tinha quanto? 8. Alguém guardou um pão no bolso. Alguém não colocou pão na mão de Jesus. Porque aqui no barco eles têm quantos pães? 1. Disseram que tinha 7. O pão que ficou no barco não foi multiplicado. Por que não foi multiplicado? Porque não foi para a mão? Você não entendeu, eu vou repetir. O pão que não foi, que estava no barco, não foi multiplicado. Por que não foi multiplicado? Porque não foi para a mão de Jesus, irmão. Se você guardar, se você não entregar, como é que você quer que multiplique, irmão? Se você guardar o seu talento, como é que você quer que o seu talento se multiplique? Se você esconder as coisas por medo de algo, como é que você quer que o milagre aconteça? É claro que a gente fica especulando. Quem é que escondeu esse pão, hein? João não deve ter sido. Pedro, pode ser. O mais provável que seja Judas. Mas é só especulação. Não podemos afirmar porque o texto não está dizendo. O que o texto está dizendo é que no barco tinha um pão. E Jesus está dizendo: olha o que vocês fizeram. 2 problemas. Primeiro, que vocês tinham pão sobrando para trazer e vocês não trouxeram. E segundo, que vocês guardaram pão. Eu vou especular, porque não é o que o texto está dizendo. Esse aqui teve que ser multiplicado. Mas multiplicado de maneira diferente. Ao invés de produzir para muitas 1000 pessoas, um pão para 12.
Você sabe o que é multiplicar um bife para 4? Não, né? Um bolo para 5, um pedaço de bolo, não um bolo, um pedaço de bolo para 5, aos domingos só, porque não tinha outro dia, só domingo. É o que aconteceu. O contrário. Dividiu para menor. Por quê? Porque não botaram na mão de Jesus. O milagre acontece quando você entrega. Vou repetir. O milagre acontece quando você entrega nas mãos dele. Porque as mãos de Jesus são poderosas. As mãos de Jesus são poderosas. A mão de Jesus é poderosa para abençoar a sua vida. A mão de Jesus, ou as mãos de Jesus são poderosas para abençoar a sua casa, para abençoar seu ministério, para abençoar sua geladeira, seu guarda-roupa. Só que você não pode guardar. Você tem que entregar na mão dele. Amém? Glória a Deus. A última verdade que eu quero dividir com você nesse texto. Jesus sempre vai despedir cheios os que estão na presença deles vazios. De novo, Jesus sempre vai despedir cheios quem os procura vazio. Vazio aqui é o mesmo que carente. Esvaziar-se de si. A multidão comeu e saciou. E ainda levaram para casa. Mais do que comer é saciar. Mais do que saciar é levar para casa. Vai dizer que você nunca levou nada para casa de um casamento ou de um aniversário. Eu levo. Todo aniversário e casamento eu levo alguma coisa. Quer dizer, nem tudo eu posso levar, né? Mas o bolo, o docinho, você pode ter certeza que eu vou levar. É para você rir. Aliás, não é para você rir, não. Se você rir, eu vou ficar chateado com você. Lá em Goitacazes, quando eu fui pastor, eu fazia muito culto fúnebre e muito casamento e muito aniversário. Eu fiquei conhecido como uma espécie de um padre comunitário, ou de um pastor comunitário. Então as pessoas não iam na igreja, mas queriam que o pastor fosse às casas deles, né? E era assim, um sufoco. Às vezes ao sábado eu tinha que ir em 3 lugares ao mesmo tempo. E um dia uma mulher ligou para mim: pastor, eu só preciso vir aqui no aniversário do meu filho, tem que orar pelo meu filho. Vem aqui orar pelo meu filho. Nunca tinha visto a mulher na vida. Olha, minha senhora, eu preciso estar no aniversário de uma ovelha às 8 da noite. Não, só chega aqui 6h30. Tudo bem, eu vou. Cheguei, era uma varanda grande, um corredor, uma varanda grande. Eu cheguei cedo, sentei no final da varanda, conversa dali, conversa de cá, levantei, dei uma palavra bíblica, falei de Jesus. Coisa boa pregar o evangelho, irmão. Preguei o evangelho, foi chegando gente, as cadeiras ficaram assim, ó. Aquela fileira de cadeira assim, eu pregando o evangelho, depois orei pelo menino, agradeci ao Senhor pela vida dele, falei: minha querida, eu preciso ir. Não, o senhor não vai embora agora não. Tem que ir lá na cozinha comer alguma coisa. Aí que vem a fama de pastor, né? Mas a culpa não é da gente, não. E o senhor não pode ir para casa sem levar nada para sua esposa e para sua filha. Tem que levar. Aí lá vai a gente com o quê? Com aquelas sacolas. Você já fez isso, Marta? Já, né? O problema, irmão, não é levar sacola. O problema é passar num corredor polonês e dizer assim: Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pois é.
É isso que aconteceu aqui no texto. A multidão comeu, fartou e levou para casa. O que Jesus quer ensinar? O que Jesus está ensinando com isso? Ele está ensinando que quem se aproxima dele, quem chega perto dele, quem está com fome dele, vai comer, vai fartar e vai levar para casa. Não vai faltar nada. É claro que eu não estou falando especificamente do pão que perece. Eu uso sempre essa frase, né? Não estou falando especificamente daquilo que a mão pega e que o olho vê. Aliás, as maiores bênçãos não são aquelas que a gente pega e que a gente vê. As maiores bênçãos são aquelas que nós não vemos e nós não podemos pegar. Uma multidão estava sedenta, faminta por Jesus. E eles voltam para casa cheios. O texto diz que Jesus os despediu. Temporariamente. Porque na verdade Jesus não consegue despedir ninguém. Aliás, quem vai na presença de Jesus só despede de um culto. Mas já quer voltar para um outro. Porque, como diz o salmista, é melhor um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar qualquer. Jesus despede cheio quem vai a ele vazio. Quem tem orgulho, vaidade, soberba, presunção, não está vazio, está cheio. Mas não está cheio do Espírito. Está cheio de si. E está cheio daquilo que atrapalha o Espírito Santo de agir. E está cheio daquilo que atrapalha Jesus de operar. A gente precisa se esvaziar. Quando a gente se esvazia da gente mesmo, do nosso eu, da nossa vontade, da nossa vaidade, Jesus enche. Jesus mata a fome. Jesus sacia a fome. E a gente volta para casa cheio e querendo mais. Amém? Glória a Deus. Quero terminar. Para a gente ir para casa. Cheios da presença do Senhor. As duas multiplicações de pães e peixes tem um ponto máximo. O ponto máximo das multiplicações dos pães e dos peixes. A outra, os pães e os peixes vêm da mão de um menino. Um menino que levou 5 pães e 2 peixinhos. Então, as duas multiplicações dos pães e dos peixes têm um ponto máximo, tem uma revelação máxima. E qual a máxima revelação da multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus é o pão da vida. Ele é o pão que sacia a nossa fome. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão que nos alimenta. É o pão que não perece. É o pão eterno. Você tem experimentado desse pão todo dia? Porque o pão do deserto, aqui termino. O pão do deserto caía todo dia. Caía não, desculpa, irmãos. Descia, caía, uma expressão um tanto quanto meio obscura, né? Assombrosa. Porque teve um que caiu. O pão não caía do céu. O pão descia do céu. É diferente. Então deixa eu corrigir. O pão do deserto
ele descia diariamente. E eles aqui estão num deserto. Deserto aqui não é deserto de terra árida, deserto sem habitação de pessoas. O pão do deserto caía diariamente, ou descia diariamente. Então, todos os dias eles tinham que colher, menos sexta-feira, que colhia de maneira duplificada. O pão vivo que desceu do céu, desceu uma vez só. E por ter descido uma vez só, e por ter alimentado os que o experimentaram, todos os dias, a gente não precisa ir lá e pegar. Por que a gente não precisa ir lá e colher, pegar o pão? Porque o pão não está na terra, está aqui dentro, está aí dentro de você. A gente não precisa colher, a gente só precisa desfrutar, porque já está aqui dentro. É o pão vivo, que é Jesus Cristo. E eu termino a minha palavra dizendo, irmão, se você estiver perdendo a sua fome, se você não tem mais fome pela presença de Jesus, tem coisa errada na sua vida. E quando eu falo ter fome pela presença de Jesus, não estou falando especificamente de vir a um culto como esse. É a presença dele mesmo. Se você não tem fome pela palavra, fome pela presença de Jesus, tem alguma coisa errada. Porque uma pessoa que não come, ela está o quê? De novo. Uma pessoa que não come, ela está o quê? De novo. Uma pessoa que não come, o que ela tem? O que está acontecendo com ela? Ela está o quê? Pela quarta vez, agora eu vou te ajudar. Começa com a letra D. Uma pessoa que não come, ela está o quê? Doente. Então quem não se alimenta de Jesus está espiritualmente... Você pode melhorar isso. Quem não experimenta do pão da vida que é Jesus está espiritualmente doente, irmão. Doente. E doente precisa de tratamento. Doente precisa de cura. Porque um corpo sadio, ele tem fome pelo menos 4 vezes ao dia. É bom, certo que alguns têm fome 10 vezes ao dia. Mas naturalmente um corpo sadio, corpo mesmo, físico, ele precisa se alimentar de 3 em 3 horas. Por quê? Porque o corpo precisa de energia para funcionar. Assim somos nós, assim sou eu, assim é você espiritualmente. A gente precisa de Jesus Cristo, a gente precisa ter o Espírito Santo saciando a nossa fome e nos dando forças para a gente sobreviver, ou melhor, viver. Faça aí uma avaliação se você de fato está doente ou você está com saúde. Se você está com saúde espiritual, eu tenho certeza que você está assim porque você está se alimentando do pão da vida. Se você está doente, eu tenho a certeza também de que você não está se alimentando do pão da vida. E eu faço uma pergunta a você, agora fisicamente. Você acorda de manhã e não come nada? Você tem a hora do almoço, você não come nada? Você tem a hora do café da tarde, você não come nada? Você vai para a janta, você não come nada? Bom, a não ser que você esteja fazendo um jejum, se você não come nada, é porque você está doente. Porque naturalmente, você vai tomar café, você vai almoçar, você vai tomar um café da tarde, você vai jantar pelo menos. Significa dizer que você está sadio.
Você tem 24 horas no dia. Você não tomou café? Você não agradeceu a Deus? Você não deu bom dia a Jesus? Você não parou para ler a palavra? Para meditar na palavra? Você não teve o tempo de oração? Estou fazendo uma comparação. Ou seja, você não jantou? Então você está doente, irmão. Eu disse que ia terminar, não terminei, mas agora eu vou terminar mesmo. Você sabia que tem gente que quer ficar doente? Tem gente que faz questão de ficar doente para chamar a atenção, porque perdeu a motivação para viver. Tem gente que faz questão de ficar doente. E você sabia que tem gente na igreja que faz questão de ficar doente? Porque é mais fácil manter as aparências ou chamar a atenção de alguém. Mas eu não estou falando nessa noite aqui para quem está aqui e para você que está ouvindo essa voz e vai ouvir depois. Eu estou falando a gente sadia, com saúde espiritual. E gente com saúde espiritual come o pão, porque tem fome do pão da vida. Busca. Vai mesmo. Por isso que essa multidão ficou 3 dias sem comer o pão que perece. Porque essa multidão queria o pão da vida. Ela queria Jesus. Está circulando um vídeo na internet aí, de uma universidade nos Estados Unidos. 100 horas de oração. Quem ouviu esse vídeo aí? Há relatos que as pessoas saíram desse culto cheios, chegaram à sua casa e desejaram voltar. Fome pela presença. Fome pela presença. Por isso que Jesus multiplicou. Porque tinha fome. Que o Espírito Santo possa abrir seu apetite espiritual. Meu desejo é esse. Que o Espírito Santo dê fome a você. Para que a gente não viva a realidade de uma igreja doente. Eu falei que ia terminar, né? Ainda bem que Terno está aqui, meu Deus. Por isso que Paulo vai dizer: há tantos entre vocês que são doentes, são fracos e não são poucos os que dormem. Por quê? Porque tem gente que não come pão, não tem se alimentando. Então assim, você pode ir ficando de pé. Fica em pé. É assim, irmão. Você pode me procurar um líder da igreja para falar de muitas coisas. Mas seja honesto com você mesmo e com a igreja. Seja honesto com você mesmo, com a igreja, e principalmente com o Senhor. A gente está aqui para carregar o fardo uns dos outros, a carga uns dos outros. Mas, sinceramente, é muito difícil carregar o fardo de quem não tem uma vida sadia na presença do Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. E que você pudesse pensar, refletir. Se você estivesse nessa multidão aqui, você aguentaria ficar 3 dias sem comer? Porque o que você quer é Jesus. Ou você voltaria para casa sem um milagre? Porque de fato o que você quer não é Jesus. O que você quer é outra coisa. Eu quero convidar você agora a falar com Jesus Cristo, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Eu quero convidar você a pedir a Ele: Senhor, faz um milagre na minha vida, porque eu estou te dando o meu coração.
Eu estou dando o meu pão para o Senhor. Eu não estou retendo o meu pão, eu estou te dando o meu pão. Dar o pão significa dizer: eu estou dando a minha vida para o Senhor, estou dando meu coração, estou dando meus talentos. Faz o milagre. Faz o milagre. Eu quero saber se você está disposto a fazer isso hoje. Se você está disposto a entregar. Porque se você entregar na mão de Jesus, Ele vai te devolver em forma de milagre. Eu faço desafio para você nessa noite. Eu faço desafio de você ter fome, anseio pelo pão da vida. Anseio pelo pão da vida. Quantos querem isso nessa noite? Se você quer isso nessa noite, dê um passo em direção ao altar da casa de Deus, pela fé, crendo que você está dando um passo em direção à presença do Todo-Poderoso. Pode sair do seu lugar. Se você quer entregar a sua vida, não estou convidando você para salvação, você já é salvo, não é para isso que eu estou te fazendo um convite. Eu estou convidando você para entregar a sua vida a Jesus, para Ele fazer milagre. Eu estou convidando você para pedir para Jesus abrir a sua apetite, para você querer mais. Eu vou convidar você, com seus olhos fechados, a erguer uma de suas mãos aos céus. Antes que eu ore, não é a minha oração que vai mudar, é a sua fé. Eu vou pedir somente os irmãos que ministrem. Só o Maxwell que vai cantar agora. Você não vai cantar, porque agora você vai pedir pão. Você vai pedir Jesus. Você vai pedir a presença dEle. Você vai pedir o Espírito Santo. Você vai pedir fome pela palavra, fome pela devoção. Então começa a abrir a sua boca aí, irmão. Começa a pedir. Começa a pedir. Você está com fome? Peça pão. Quem está com fome, pede. Começa a orar, começa a pedir. Só Maxwell vai cantar. Abra a sua boca, irmão. Peça, peça, peça. Me dê fome, Senhor. Me dê fome, fome, fome. Me dê pão, me dê de ti, me dê da tua presença. Me dê, me dê. A sua boca e cante, cante, adore, adore. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu.
nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o pão vivo que desceu do céu, eu peço nesta hora, Deus, que cada oração feita aqui no altar da tua casa, que cada pedido, que cada anseio seja agora, Deus querido, visto por ti, que seja agora, Deus, feito por ti um milagre, que o Senhor multiplique essa fome, que o Senhor agora dê vontade, anseio pela tua presença. Eu oro para que as pessoas que estão aqui, que ouviram a tua palavra, sejam sedentas pela tua presença. Oh, pão vivo que desceu do céu, só tu tens palavras de vida eterna. Fora da tua presença nós morremos, nós desfalecemos. Obrigado, porque na tua presença há vida, na tua presença há abundância de alegria, na tua presença a abundância da graça, na tua presença a abundância da tua misericórdia, na tua presença a abundância de poder, na tua presença a abundância da tua graça, na tua presença a abundância da tua santidade. Obrigado pela tua presença entre nós, no nome de Jesus. Aleluia. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. E enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida Volte para o seu lugar, volte para o seu lugar, por favor, irmão. Mas fique em pé, volte para o seu lugar, fique em pé. E preste atenção no que eu vou te falar para a gente terminar. Domingo nós não vamos ter culto nem pela manhã nem à noite, certo? Nem amanhã, nem pela noite vamos ter culto, porque é período de carnaval. A gente, por prudência, nós não podemos ter culto, não vamos ter culto. As ruas estão vazias e os irmãos, em sua maioria, estará longe. Só esse recado que eu quero dar para você hoje, agora. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar. Você vai fechar seus olhos mais uma vez. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consagração do Santo Espírito seja com todo o povo do Senhor, hoje e eternamente. Amém. Vai para sua casa cheia, irmão.